meus alunos queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora no nosso episódio número 8, isso mesmo. Nesse episódio número 8 da segunda temporada, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre o regime da separação de bens. Separação de bens por conveniência, por escolha, isso mesmo. Todos os nubentes, eles escolhem o regime de bens antes do casamento. E o regime da separação de bens é aquele regime que os nubentes escolheram porque eles querem preservar todo o patrimônio que eles trazem por ocasião do casamento e não querem que o patrimônio se comunique em momento algum, nem antes do casamento e nem durante o casamento, tá bom? Então, esse é um regime que ele exige pacto antinupcial. Então, é preciso de fazer uma escritura no cartório de notas, chamado de pacto. Nesse pacto é tudo combinado e a separação de bens ela é oficializada, tá bom? Cada qual, então, vai ser responsável pelo patrimônio pessoal. E cada qual que é responsável pelo patrimônio pessoal também não responde por dívidas do outro. Então, aquele que contrair dívidas, ou o marido ou a esposa, essas dívidas não vão se comunicar, a não ser que o outro prove que foi benefício de todos os dois, né? Mas as dívidas, nesse regime de separação de bens, elas não se comunicam. Presume-se que essas dívidas são feitas para aquisição de imóvel próprio, para ampliação de patrimônio, então realmente elas não essas dívidas não vão se comunicar, tá bom? Agora, também não tem nenhum impedimento para que esse casal possa adquirir em conjunto algum patrimônio. Eles podem, sim, juntar as forças e conquistar, por exemplo, um patrimônio em que cada qual pagou um tanto, e isso está registrado na escritura do imóvel, né? A fulana pagou tantos por cento do patrimônio, cicrano pagou tantos por cento do patrimônio. Então, mesmo casados no regime da separação de bens, eles podem adquirir patrimônio em comum, sim, tá bom? Tem um artigo 1688 do Código Civil que diz o seguinte, ó, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção de seus rendimentos e de seus bens, salvo estipulação em contrário lá no pacto antinupcial. Até isso pode ser tratado também no pacto antinupcial. Não havendo tratativa nenhuma, cada qual contribui e ajuda para a manutenção daquela família com uma proporção dos seus rendimentos, na proporção de seus rendimentos, tá bom? Esse é um princípio muito interessante para a família, porque é o chamado princípio da solidariedade. E esse princípio ele precisa estar presente dentro das famílias, porque ele é exatamente o princípio que faz com que as famílias sejam fortes, né? Porque elas são solidárias, elas são unidas. Então, na economia doméstica, cada qual que escolheu casar-se pelo regime da separação de bens contribui com a sua cota-parte, proporcional aos seus rendimentos, tá bom? Então, nesse regime, nós podemos concluir que esse patrimônio é totalmente separado, porque é a escolha do casal, apesar de que ambos podem juntos adquirir bens. Aquele bem que é adquirido nesse regime de separação total de bens é um bem que vai ficar em condomínio, isso mesmo. Os dois vão ser condôminos desse bem. Por quê? Porque eles casaram sob o regime da comunhão, da separação total de bens, então não significa que cada qual tem a metade do patrimônio. Na verdade, cada qual vai ter aquele patrimônio em comunhão. É isso, para o regime da separação de bens, nada melhor do que, feita a escolha, respeitar o regime e nem adquirir patrimônio em comum para não ter discussão a posteriori, seja no divórcio, seja no inventário, né?
Agora, no inventário, o regime de bens, a separação de bens, a gente vai até falar um pouquinho no outro vídeo, porque tem alguma situação que é diferenciada, tá bom? Um abraço, até a próxima.